E aí, seus loucos? Segunda parte do vídeo em que eu trago macetes para passar na prova teórica do Detran. Se não viu a primeira parte, vou deixar aqui no card ou no primeiro link na descrição. Eu sou o Diego, instrutor de trânsito. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, vou trazer mais vídeos como esse. Deixa aquele joinha para fortalecer e bora para a aula. Outro macete então, a diferentona. Muitas vezes, uma diferente das demais, as quatro são bem semelhantes e uma é bem diferente, tende a ser essa diferente que é a resposta certa. Quatro são semelhantes, uma foge do padrão, provavelmente essa que foge do padrão é a correta, na maioria das vezes. Se fosse para ilustrar nessas figuras, temos aqui motocicletas e um veículo, um carro. Então, o carro seria diferente, ela seria a resposta correta. Vamos ver um exemplo aqui mais prático. Como identificar se a via é de mão única ou de mão dupla? A. Pelo posicionamento das placas de regulamentação. De uma maneira geral, pode ser que sim, pode ser que não. Isso aqui fica bem em cima do muro, vamos pular ela. Pelo posicionamento das placas de advertência. Mesma situação, as placas tendem a ser viradas para o lado da via, mas pode dar um vento, pode alguém de sacanagem acabar virando elas, então não é lá um bom exemplo para seguir. Pela posição dos pardais, pardal tende a ter para os dois lados, aí não se sabe qual é o lado da via correto. Pela cor da linha que divide as faixas, pelo posicionamento dos outdoors. Posicionamento do outdoor não tem nada a ver, a gente logo descarta. Aqui nos pardais também. Mas nota que todos eles foram falando pela posição de algo específico, só D que foi a diferente, que não falou em nada de posicionamento, que usou como exemplo as linhas que dividem as faixas, que de fato é o que dá para definir se a via é de mão única ou mão dupla. A via que divide a faixa é amarelo? Mão dupla. A via que divide a faixa é branca? Mão única. Então, essa daqui fugiu do padrão, as outras todas foram posicionamento de algo. Essa saiu do padrão, essa era correta. Na maioria das vezes funciona assim. Outro macete que na maioria das vezes funciona também é o da resposta grande. Uma pergunta com 4 respostas de tamanho mediano e uma bem mais completa. É uma questão que tem muito mais informação, muito mais detalhes. Tende a ser essa a resposta correta. Tem que priorizar a maior. Num exemplo, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, qual a ordem de prioridade? Reciclar e tratar, parece ok. Reutilizar e reciclar, parece ok. Reduzir e tratar, parece ok. Não gerar, dar destino ambiental adequado aos dejetos. Essa aqui se contradiz. Se não vai gerar, como é que vai dar destino a um dejeto que não gerou? Então, ela não. Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar, dar destino ambiental adequado aos dejetos. Essa daqui gerou muito mais informações, muito mais detalhes à questão. Então, essa daqui é a correta. Podem perceber, voltem no vídeo anterior ou até nessa situação de antes, percebam que a maioria das respostas corretas eram as grandes, as que tinham mais detalhes. Então essa é uma das que mais funciona. Dentre todas essas que eu passei, essa é uma das mais corretas, a que mais funciona de maneira efetiva. Se é bem extensa, bem grande, bem detalhada, puxa para esse lado que muito provavelmente vai ser essa a resposta certa. Macete, lição de moral. Se expressa uma ideia de bom convívio social, é ela. Isso aqui cai bastante em situações de convívio social, de direção defensiva. Um exemplo aqui. Se a resposta apresentada remete a uma boa conduta, seja com outros participantes da via ou com a natureza, foca nela. Um exemplo. Um motorista que percebe um pedestre atravessando o semáforo
verde. Deve acelerar para passar antes dele. Não, essa é uma conduta de direção ofensiva e não é isso que é ensinado nas autoescolas pelo CFC. Descer do carro e confrontá-lo. De jeito nenhum, pessoal. Tudo que vocês não querem é briga de trânsito. Briga de trânsito é uma situação bem estressante que pode ter um final bem trágico. Então, evitem ao máximo, sejam passivos, que vai manter a saúde mental e física de vocês por anos e anos e anos. Buzinar intermitentemente. Intermitentemente, palavrinha chata. Para chamar sua atenção. Não, ficar buzinando várias vezes com sequência não é o ideal também. Buzina é só para alerta e deu, não é para ficar incomodando o pedestre. D. Abrir mão de seu direito e aguardar sua travessia, de preferência com a luz de emergência ligada, para alertar outros motoristas. Essa D, ela está passando uma ideia de afeto, de empatia. Né? Abrir mão do seu direito para dar direito ao outro. Então, vamos olhar a C, mas a E, mas a D já está definida. E a E, cortar giro para dar-lhe um susto. Não, nós não vamos sair cortar giro do motor aí para dar susto a ninguém. Então, notem que essa daqui é a politicamente correta. É a que definiu que vamos abrir mão do nosso direito para dar direito para o outro. Normalmente, quando tem essa opção na prova, ela é a resposta certa. É ela que vocês estão procurando. Dê prioridade para ela também. Abriu mão, falou em situação de empatia, falou de convívio social, parte mais para esse lado que normalmente vai ser isso. E por último, falsa verdade. Quando duas verdades formam uma mentira. Isso é uns pega-ratão também. Respostas que trazem duas verdades, mas com um complemento duvidoso, que normalmente são falsos. Vamos ver um exemplo aqui. Assinale a resposta verdadeira. A. Punição e medida administrativa são resultantes de uma infração e sempre são aplicadas juntas. Punição e medida administrativa, de fato, são resultantes de uma infração. Está correto. Porém, esta parte aqui, onde elas sempre são aplicadas juntas, não estão corretas. Essa aqui entra lá nas primeiras ideias que eu passei lá na primeira aula. Mas não. Um exemplo de uma multa por velocidade de até 50% é aplicado só a punição, só a multa. Não tem medida administrativa. Então, não, elas não são aplicadas sempre juntas. Está errado. B. Farol e farol de neblina fazem parte do sistema de iluminação do veículo. Correto, até aqui. E são obrigatórios ao transitar em rodovias. Esta parte está incorreta, porque farol de neblina é um item opcional do carro, não é obrigatório. E se for usado de maneira equivocada, quando não tem neblina, quando não tem chuva forte, pode ser considerado uma infração de trânsito, pelo artigo 223 do Código de Trânsito. Uso incorreto das luzes do veículo. Então, não utilizem farol de neblina se não for necessário. Obviamente, ele não é obrigatório. Farol, sim. Farol é obrigatório. Farol de neblina, não. Então, essa parte aqui fez a resposta ficar errada. C. Ao fazer manutenção preventiva, calibrando os pneus e verificando as velas, o condutor poupará combustível. Olha, manutenção preventiva. Calibrar pneu é uma manutenção preventiva, ok. Verificar as velas do veículo é uma manutenção preventiva, ok. E, de fato, andar com o pneu calibrado e as velas do veículo em dia vai poupar combustível. Porque um pneu vazio gera muito atrito com o solo
e acaba precisando de mais força, acaba gastando mais combustível. É só usar de exemplo andar de bicicleta com um pneu murcho. A força que é preciso fazer para a bicicleta andar é a mesma força que o carro precisa fazer para andar com um pneu murcho. E as velas do veículo, quando elas estão falhando, pode ter uma vela falhando e não dar combustão em um dos pistões. Isso vai fazer o veículo trabalhar muito pesado, de maneira bem pesada, e vai gastar muito combustível. Então, essas afirmações aqui estão corretas. D. Acidente evitável é um acidente causal, que poderia ser evitado. Como um condutor pego por um deslizamento. Aqui é daqueles pegatão de novo. Acidente evitável é um acidente causal. Correto. Que poderia ser evitado. Correto. Como um condutor pego por um deslizamento. Aí não. Um deslizamento não é um acidente evitável. É um acidente não evitável. Ele foi casual. Não teria como o condutor se defender de um deslizamento para cima dele. Ele não estava esperando aquela situação. E não teria como ter evitado ela. Então, a D está errada por conta desse item aqui de deslizamento. E, ao avistar um acidentado no chão, deve-se acalmá-lo para ver se há fratura e então ajudá-lo a levantar. Supondo que uma motocicleta se acidentou na frente de vocês. Acalmá-lo é uma boa ideia, ele pode ficar muito agitado, se mexer demais. Ver se tem fratura é uma boa ideia, ele pode estar com uma perna quebrada e querer se levantar. Aí vocês vão dar aquela seguradinha nele, pedir para ele não se levantar. E então ajudá-lo a levantar. Aí não. Aí tá errado. Ah, professor, mas eu vi que ele não tinha nada quebrado no corpo dele, então não tem problema ele levantar. Tem problema, porque tem partes do corpo que não dá para ver se quebraram. Pelo menos quem é leigo não vê. Um exemplo é uma costela. Uma costela quebrada, olhando a olho nu, não vai saber se está quebrado ou não. E ajudar ele a levantar pode acabar gerando movimentos ali que vão acabar perfurando o pulmão dele, por exemplo. Então essa parte aqui, ela invalida toda a questão. Tá certo, tem que acalmar ele, tem que ver se tem fraturas no corpo, mas ajudar a levantar de jeito nenhum. E é isso aí, pessoal. Essas são as dicas, então. Tenho certeza que com esses macetes que eu passei vai ser muito mais fácil de passar na prova teórica. Se conhece alguém que vai fazer prova teórica também, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, vai ajudar ela também. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou desses macetes, se ajudou, deixa o joinha e até o próximo vídeo. Falou!